Então, meus amores, mais um dia de aula. E antes de começarmos a nossa revisão de hoje, vamos para a nossa devocional. E a palavra que eu vou ler para vocês, ela se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. E eu vou ler o trechinho que diz assim: Tragada foi a morte pela vitória. Então, a gente cresceu assistindo filmes de heróis, de heroínas, onde eles passam desde o começo do filme até o fim escapando da morte, não é? Os inimigos tentando matar eles, mas no fim eles conseguem escapar da morte. Não é assim? Então, as nossas vidas é bem diferente, não é? Então, o apóstolo Paulo, ele conhecia bem essa situação de perigo na sua vida, porque Paulo, ele foi preso, ele foi espancado, ele sofreu um naufrágio. O que é naufrágio? Quando o navio que ele estava afundou. Então ele foi apedrejado. Ele sofreu muito, Paulo. Mas isso tudo porque ele estava levando as boas novas de Jesus, ele estava levando a palavra de Deus, pregando o evangelho para as pessoas, para que as pessoas crescem em Jesus, acreditassem em Cristo. Então, tudo isso ele sofreu perseguições por isso. Então, Paulo, ele sabia que mesmo ele morrendo fisicamente, a história dele não acabaria ali. Por isso, esse versículo: tragada foi a morte pela vitória. Então, Paulo, ele amava falar para as pessoas que Jesus, o nosso Salvador, ele deu a vida lá naquela cruz para que mediante a fé, que nós tendo fé nele, em Jesus, poderíamos receber o perdão por todos os nossos pecados e ter a vida eterna. Então, nós não somos heróis nem heroínas de filme para estar escapando da morte. Um dia a morte vai chegar. Seja a gente velhinho, 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 e aí a morte chega, ou a vinda de Cristo, a volta de Cristo, porque Jesus vai voltar. Então, pode ser por isso. Então, mais pela graça e misericórdia de Deus, a nossa história, a nossa vida, a minha, a sua, ela vai continuar. Aonde? Eternamente, lá no céu. Então, na vida ou na morte, Cristo, Jesus, é a nossa esperança. Então, que a gente continue orando sempre, pedindo a Deus um coração transformado, que Ele arranque o coração de pedra e coloque um coração de carne, tá? Então é isso. Então vamos para a nossa aula de hoje. Crianças, hoje na aula de português vamos revisar duas letras, a letra P e a letra Q. Então vamos começar com a nossa letra P. Olha aí ela. 4 formas que escrevemos a letra P. P em bastão, a de imprensa, a cursiva maiúscula e a cursiva minúscula. Lembram dessa melodia da musiquinha da letra P, que é aquela melodia da barata da careca do vovô? Então, eu vi a letra P na panela do vovô, juntou-se com a A e o pá se formou. Então, pá, P com o é pé, P com o ipi, P com o pó, P com o pu. Então, a família do P é o pá, pé, pi, pó, pu. Pá de quê? De panela. Pé de peteca, pi de peão, pó de poço, pu de pudim. Então, essa aí foi a família da letra P. E agora a letra Q. Olha aí as 4 formas da letra Q. E vocês lembram da historinha da letra Q, que eu contei que ela era bem tímida, que toda vez que queriam pegar ela para fazer uma palavra, formar uma palavra, ela corria, se escondia. E aí veio a vogal U e veio conversar com ela e disse que ia estar juntinho dela sempre que precisasse. Então, toda vez que alguém ia usar a letra Q para formar uma palavra,
O U dava as mãos a ela e ia junto. Então, são amigos inseparáveis. Se eu quero formar uma palavrinha com a letra Q, o U tá juntinho dela. Eu tenho que levar o U também. Então, as sílabas do Q: quá, qué, qui, quó. Ouviram direito a tia falando? De novo. Quá, qué, qui, quó. Vocês perceberam que eu pronunciei duas formas da família do que? Então, quando o quá e o quó, quando eu digo quá, quó, a vogal U eu consigo escutar ela. Quá, quó. Ouviram? Eu escuto todas as letrinhas. Quá, quó. Então, o U, nessas duas sílabas, o U é pronunciado, o U é falado. Quá, quó. Agora, no que e no que, o meu U, ele fica, ó, em silêncio. Eu não escuto o U. Por isso que eu só escuto o que e o é. Que. E o que e o i, que. Só o som desses. O meu U, ele fica em silêncio, tá? Então é isso. Foi essa a revisão de português. Agora vamos revisar a nossa aula agora de natureza. Na aula de natureza, esse bimestre falamos sobre animais. E falamos sobre os animais que eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. E falamos também sobre os animais vertebrados e invertebrados. Vocês lembram o que são animais vertebrados e invertebrados? Animais vertebrados são aqueles animais que possuem coluna vertebral, que possuem ossos. E animais invertebrados são os que não têm. Animais vertebrados têm 5 grupos, que são esses: os peixes, animais vertebrados, o grupo dos peixes. Então, eles são animais aquáticos, eles possuem o corpo coberto de escamas e têm uma respiração branquial, né? Que eles têm as brânquias que respiram debaixo d'água, né? Temos também o grupo dos répteis. Olha aí, a cobra, os lagartos, jacarés fazem parte desse grupo aí. E eles são animais vertebrados e possuem a pele coberta de escamas ou carapaças. E agora vem os anfíbios. Olha aí os anfíbios. Quem faz parte dos anfíbios aí? As salamandras, tritão, a cobra a cega, os sapos, as rãs. Esses fazem parte dos anfíbios, são anfíbios, né? O grupo dos anfíbios. Então, os anfíbios, eles têm a pele úmida, lisa. Eles não possuem pelos, eles não têm pelos. Nem tem plumas, não tem escamas, nada disso. A pele deles são úmidas e é lisa. E eles também nascem de ovos. Os ovos deles têm que estar perto da água, eles se desenvolvem na água e depois, quando adultos, que eles vivem na terra. E agora vamos para o grupo das aves. Olha aí as aves. As aves são animais ovíparos. O que é animais ovíparos? Que elas nascem de ovos. Então, as aves ela têm o corpo coberto de penas, mas nem todas elas têm a capacidade de voar. Lembra que eu já dei esse exemplo? Por exemplo, o avestruz. Ele não consegue voar por causa do seu corpo grande, mas ele é uma ave. O pinguim também. O pinguim, ele não voa, mas ele o quê? Ele nada.
o tipo de pele dele já é própria para isso, porque ele é mais escorregadio, a pele dele, para que ele deslize na neve, né, no gelo e nade. Então, as aves, ela tem o quê? Bico, tem as patas, então as penas, no caso dessas aves aí, certo? Então, esse é o grupo das aves. E agora, o grupo dos mamíferos. Os mamíferos, ele tem uma característica que é quando são filhotes, eles mamam no peito da mamãe deles. Então, os mamíferos, apenas quando filhotes, mamam no peitinho da mamãe, tá? Então, eles, quando estão grandes, né, adultos, eles podem tanto comer carne, como é o caso dos leões, dos tigres, como podem comer plantas, como é o caso dos cavalos, que é plantas, frutas, certo? Então, a alimentação dos mamíferos variam. E tem até mamíferos que comem ovos, os ovos dos passarinhos, por exemplo. Tem animais que comem os ovos de outros animais, certo? Então é isso. Aqui, animais invertebrados. Se vertebrados é o que tem ossos, então invertebrados são os que não têm. Então, tá nesse grupo aí. O grilo, as borboletas, as libélulas, joaninhas, aranhas, escorpiões, estrelas do mar, a água-viva, então aquele caramujo ali, caracol. Então, estão nesses grupos aí dos animais invertebrados, certo? Então, animais invertebrados são os que não têm ossos. E como é que eles se locomovem? Então, eles podem andar, correr, saltar, voar, rastejar. Então, esses são alguns exemplos de como esses animais se locomovem. Então, a onça corre, anda, o sapo salta, a cobra rasteja, as aves voam, certo? Nadam também, olha aí, os golfinhos, as baleias, os tubarões. Então, são animais que se locomovem como? Na água, nadando, né? Pronto. E é isso, meus amores. Essa é a revisão. E para a nossa educação física, o que é que vocês podem estar fazendo aí em casa para movimentar o corpo? Vocês podem estar brincando de pega-pega, de pega-congela. Se vocês tiverem irmãos, melhor ainda, né? E se não tiver, tem papai, tem a mamãe. Vocês podem também estar fazendo aquelas brincadeiras de obstáculos, colocar obstáculos na casa para vocês estarem pulando. Vocês têm que usar a criatividade de vocês. O interessante é que vocês saiam de cima do sofá, saiam um pouquinho da televisão e vão brincar, vão se divertir, vão movimentar o corpo. O corpo necessita disso, de movimento, tá bom? Para a gente não ficar sedentário, certo? E para a atividade de hoje, vocês vão estar fazendo a página 73 e 74, que é essa daqui. Eu lembro que eu disse que a gente vai tentar concluir algumas atividades. Então, 73, que é a letrinha P, que a gente viu hoje, e a 74 também é sobre a letrinha P, que é onde vocês vão circular as palavras que têm a letra P, vão ligar a imagem à palavra correta, certo? Então, simples. E a aula de natureza, sobre a aula de natureza, está indo a atividade naquela folhinha de revisão que foi para casa no envelope. Papai e mamãe que ainda não vieram buscar, venham aqui na escola, tá bom? Está aqui para os seus filhos fazerem atividades, certo? Então, essa foi a aula de hoje. Beijos e até a próxima aula. Tchau!